minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, e vocês já estão cansados de saber, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de muita emoção. E o vídeo de hoje, eu dividi em apenas 3 temas, onde o primeiro deles tem muita notícia positiva de verdade, diz respeito às redes sociais, ao debate público de ideias, à direita, a liberdade de expressão, e eu quero falar sobre o Twitter, a compra do Elon Musk, algumas coisas que aconteceram aí, falar sobre o Brasil, algumas notícias que saíram e também alguma repercussão internacional para vocês entenderem algumas coisas. Acho que é extremamente relevante falar sobre isso, vocês vão entender por quê. Segundo bloco, quero falar sobre as principais movimentações políticas que ocorreram ao longo do dia de ontem. Muita coisa ia acontecendo, falar da imprensa, falar de movimentações partidárias, alguns partidos que possivelmente já podem estar se colocando na oposição da turma da esquerda e mais algumas coisinhas extras aí, inclusive até nomes que já estão sendo cotados, não é para ministro de executivo não, é ministro de um lugar muito especial. E o terceiro tema, tem muita interrogação ali porque eu não quero falar nada sobre isso agora. Vamos por parte, a gente chega lá, a gente comenta, porque eu quero ir no passo a passo, eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Vamos por calma, o terceiro tema, quem ficar até o final vai saber do que é assunto importante. Mas vamos começar. No dia de ontem, tivemos aí uma notícia no Brasil e teve repercussão, e eu tenho que mostrar algumas coisas para vocês, quem foi que repercutiu e repercutiu falando o quê. Mas tivemos demissões no Twitter brasileiro. Só que isso não ficou restrito ao Brasil. Estamos vendo uma movimentação a nível internacional porque o Elon comprou a empresa. E aí, esse perfil aqui, o Geraldo Rivera, verificadinho, falando, ó, Elon Musk declarou, basicamente, tá brigado, né, com seus ex-funcionários. Às 9 horas do horário de Pacífico, as demissões em massa entram em vigor no Twitter. Sem aviso formal e eficiência avassaladora, Musk e seu círculo íntimo eliminaram cerca de metade de sua força de trabalho antes da chegada dele. 3.700 empregados do Twitter desapareceram. Não significa que vai trabalhar com metade, mas quem sabe vai trazer novos nomes ou pessoas que talvez não se encaixassem em determinadas posições que são importantes. E aí o G1 fez uma cobertura, trouxe algumas coisas e fala, ó, coração partido. Funcionários do Twitter reagem e relatam um clima de luto após as demissões. E por que eu quero bater tanto nessa tecla, eu coloquei já como primeiro tema do vídeo de hoje. Isso daqui, essa compra, essas movimentações, essas mudanças, isso daqui vai trazer um impacto na discussão política internacional. Vocês vão ver ao longo dos comentários. O Twitter, ela é e ela continuará sendo a principal rede social no que diz respeito à fomentação do debate público de ideias. A forma como o Twitter foi planejado é uma coisa que ele funciona muito bem para promover interação entre pessoas. Quem está lá no Twitter sabe. Você está no Instagram. Quando é que chega uma coisa diferente para você no Instagram? É muito difícil. A não ser que você clique lá na lupinha de pesquisar ou alguém te manda, né? E você começa a seguir uma pessoa. Aí você está passando naquele feed, às vezes não chega tudo para você, tem o stories, mas não tem uma interação o tempo todo, assim, não tem a galera jogando o conteúdo dos outros na sua timeline o tempo todo, sabe? Vixe, sei lá, não sei quem compartilhou, não sei quem, que não sei quem, isso, aquilo, outro. O Facebook tem essa ideia, mas os RTs, as threads, as discussões internas, o próprio algoritmo de busca não é a mesma coisa. As entregas também não são iguais. E também permite, às vezes, muito texto, muito isso, muito aquilo outro. A pessoa, às vezes, começa a escrever demais, acaba sendo prolixo, aí começa a ficar um papo chato. Já o Twitter não. É 280 caracteres. Se quiser mais, aí você vai ter que fazer outro tweet. Então, você começa a forçar as pessoas a ideias rápidas, a bullets, falando, ó, é isso daqui, ó. Diretaço. Então, são muito aquele... assim, a informação nua e crua é diretão, assim. Então, quando o político quer falar alguma coisa, quer se pronunciar, quantas e quantas vezes não já vimos, através do Twitter, alguém falando alguma coisa importante. Então, a gente sempre traz. Eu não consigo relembrar quando foi que alguma coisa virou notícia política vindo do Facebook, vindo do Instagram, vindo do TikTok. Do Facebook até sei, as lives do Janones. Janones vez ou outra faz porque ele tem uma rede maior lá. Mas não consigo lembrar. Na maior parte do tempo, as grandes confusões, grandes pronunciamentos, grandes tretas sempre saem do Twitter. Isso não é aleatório e o Twitter vai passar por modificações. A gente sabe que
Normalmente é a turma da direita, tem alguns problemas aí, não sei. Parece que a turma da esquerda não gosta muito da turma da direita. E existe uma coincidência que na maior parte do tempo é a esquerda que domina os cargos administrativos nestas empresas. E aí o pessoal fala, mas o algoritmo está me prejudicando. O algoritmo isso, o algoritmo aquilo lá, isso, aquilo, blá, blá. Sabe como é? E aí vejam só. O Ben Collins é jornalista do NBC News e o Joan, ela era analista, uma engenheira aí, né, do Twitter, era gerente de engenharia. E ela tá falando o seguinte: sim, a equipe se foi. A equipe que estava pesquisando e pressionando por transparência algorítmica e escolha algorítmica, a equipe que estava estudando amplificação algorítmica, a equipe que estava inventando e construindo ferramentas e metodologias de inteligência artificial éticas, tudo isso se foi. Bom, o que é que eu posso perceber nos últimos dias, um usuário assíduo da plataforma? A quantidade de likes que a turma da direita vem pegando, curtidas, assim, cresceu de forma exponencial. O engajamento das pessoas, até as pessoas comuns, está algo assim assustador. Às vezes eu vejo o perfil com 1.000, 2.000 seguidores, 10.000 likes, 8.000 likes. Você vê que as postagens elas estão sendo entregues, elas realmente estão correndo a timeline. Isso é uma coisa que não acontecia dentro da direita. Você via entre os verificadinhos, mas entre as pessoas comuns, o cidadão comum que tem ali 300 seguidores, isso é bem interessante. Postagens indo muito e muito longe. E aí o jornalista fala, ó, toda a equipe de ética, transparência e responsabilidade do Twitter se foi. Basta essa equipe se ir, né? Embora. E o algoritmo do Twitter começa a sorrir para a turma da direita, como sorria no passado para a turma da esquerda. A Shannon, ela também trabalhava no Twitter. Ela fez 2 tweets. Aqui embaixo está a tradução. Ela fala o seguinte: ontem foi meu último dia no Twitter. Toda a equipe de direitos humanos foi cortada da empresa. Direitos humanos, cortada. Estou muito orgulhosa do trabalho que fizemos para implementar os princípios orientados da ONU sobre empresas e direitos humanos, para proteger aqueles em risco, em conflitos e crises globais, incluindo Etiópia, Afeganistão e Ucrânia. E também para defender as necessidades daqueles particularmente em risco de abuso de direitos humanos em virtude de sua presença nas mídias sociais, como jornalistas e defensores de direitos humanos, a turma das ONGs. Que a gente reparava que no final do dia meio que ficava, sabe, tinha assim um... Sabe quando você diz sobre o selinho azul, que o pessoal tanto fala, né? Ficava ali tão restrito apenas a uma classe do consórcio. Mas tudo bem, vamos continuar. O Charlie Kirk fala o seguinte: Elon Musk acabou de demitir a equipe de direitos humanos do Twitter. Essa é a mesma equipe que censurou, né? Suspendeu contas, não deixou o debate crescer em torno de temas que envolviam lá atrás as questões ligadas à pandemia. Quantas contas não foram derrubadas? Quantas postagens não foram feitas onde aparecia aquele rótulozinho que vocês estão cansados de ver? Não, para informações mais precisas, clique aqui, acesse esse site e uns comentáriozinhos. Então isso daí era o responsável, a equipe de direitos humanos. E ela foi modificada. Recentemente, vocês lembram de muita coisa do que aconteceu e como algumas discussões ficaram quase que proibidas. O Rishi Assali fala o seguinte: parece que Elon Musk demitiu toda a equipe de curadoria, outro setor. O que é que a curadoria faz? Essas foram as pessoas que abordaram informações erradas, contextualizaram as conversas por meio da página Explorar e ajudaram a tornar o Twitter uma fonte incomparável de notícias de última hora. Isso tornará o Twitter mais barulhento, mais perigoso e menos interessante. Esse cara aqui está criticando. O que é a curadoria? Vou explicar para vocês. Quando você entrar lá no Twitter, quem já usa normalmente pelo computador sabe como é. No computador, no lado direito, tem um quadrinho que fala assuntos do momento. E eles sempre pegam algum assunto, normalmente da política, algum assunto polêmico, e eles te fornecem alguma informação. É como se fosse uma matéria dentro do próprio Twitter. Você clica, tem um textinho, e aí mais explicações
A curadoria do Twitter, ele seleciona alguns tweets específicos para você se informar melhor sobre aquele tema. No Brasil, normalmente, só a turminha da lacração, só a turminha verificadinha woke que aparece. Qualquer coisa que acontece no Brasil, só o tweet dessa turma é pensado para explicar para a população sobre aquele assunto polêmico que naquele momento está dominando as redes sociais. Essa é a curadoria. Olha só. E o Elon Musk demitiu e o verificadinho tá puta vida. Falando que essa curadoria ela é extremamente importante para explicar as notícias de última hora, tornar o ambiente mais saudável. Matéria já do Brasil. Está sendo bem traumático. Diz brasileira sobre demissões no Twitter. Também tivemos demissões, em torno de 150 pessoas foram demitidas do Twitter no Brasil. Ao longo dessa matéria do UOL, tem uma coisa que é interessante. Uma das áreas afetadas parece ser a de curadoria de conteúdo da plataforma, cujo papel, por exemplo, é selecionar e organizar publicações e transmissões ao vivo para destacá-las nos momentos. São assuntos do momento. Não, isso aqui é importante, isso aqui não é. A turma que classifica o que é importante e o que não é, voou, bateu asas. O Elon Musk ele até dá risada desse meme, que representa muito bem algumas coisas. O cara fala o seguinte: a grande imprensa mente basicamente sobre tudo. Coloca ali o Morpheus. Aí depois coloca ali o cara do The Office falando: tá bom, então eu vou precisar verificar o que você está falando com um link de um artigo confiável da grande imprensa. Todo mundo fala, não, a imprensa mente, mas na hora de você coisa, normalmente é esse link. E o Elon Musk ele tá dando risada. Isso aqui não é à toa, ele fez outras postagens interessantes. Essa matéria da Folha de São Paulo eu não vou trazer, mas eu recomendo quem tiver um interesse de a mais para se informar um pouco coisa, fazer uma pequena busca, porque nessa matéria da Folha de São Paulo tem alguns perfis de pessoas que trabalhavam no Twitter do Brasil, que você pode entrar, você pode ver o tipo de conteúdo que essas pessoas curtiam, compartilhavam, qual candidato à presidência essa turma apoiou, essa turma que foi demitida, e você tira suas conclusões. Aqui temos um pequeno bate-papo da esquerda brasileira, onde a deputada federal eleita pelo PSOL, a Erika Hilton, fala o seguinte: minha solidariedade aos funcionários do Twitter Brasil, demitidos hoje pela vontade infantil de um bilionário de transformar essa rede em um espaço mais livre para a extrema-direita fascista. A turma do PSOL odiou. A Brenda, que também é uma verificada, responde a Erika falando: amiga, pessoas que eu considero e gosto muito foram desligadas e eu tô muito triste com isso, sério mesmo. E a Erika coloca ali os emojis de extremamente chateada. Ainda sobre a repercussão no Brasil, saiu um artigo no Estadão. Na verdade, o Estadão fez uma série de reportagens ao longo do dia de ontem, em torno de 7, 8 reportagens. Sendo nessa matéria, por exemplo, tem umas bolinhas assim embaixo, você pode ver todas, que estão assim um compilado, muita coisa aconteceu. Essa fala o seguinte: o Twitter pode se tornar plataforma inóspita com demissões. Dizem especialistas, os especialistas. Não, agora vai demitir, meu Deus. Vai ser um soundbait que não dá pra conviver. Muito discurso de ódio, muito... Vixe, meu Deus do céu. Para o pesquisador David Nemer. E a gente vai falar do David porque ele fez uma postagenzinha ontem no Twitter. Vocês já vão ver. Mas o David, que é professor de mídia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o site pode se tornar um lugar pior com as demissões, com a ausência de políticas para controlar o discurso de ódio e a desinformação. Ao desmantelar essas áreas, acaba a chance de o Twitter ser uma plataforma saudável para os usuários. Se antes já não era uma rede muito transparente, as demissões podem torná-la pior. Além disso, o Neme aponta que diversas empresas que anunciam na plataforma podem abandonar a rede. Publicidade ainda é a principal fonte de receita da plataforma. E está rolando já uma espécie de boicote ao Elon Musk, o que ele vem fazendo. Algumas pessoas, não vamos colocar nenhuma propaganda aqui, a gente discorda de tudo que está acontecendo, então não vamos seguir por esse caminho. Isso geraria um efeito contrário ao proposto pelo Elon, que tem como objetivo aumentar o faturamento da companhia recém-adquirida. As marcas não vão querer ter seus anúncios veiculados próximos a postagens de discurso de ódio.
E qual a importância de tudo o que está acontecendo olhando para o Brasil? Segundo a turma do Estadão. A falta de uma política de moderação de conteúdo nas redes sociais pode significar problemas com as autoridades brasileiras. Bom, quem acompanhou o dia de ontem viu o que aconteceu, que inclusive a Justiça solicitou e foi prontamente atendida. Os perfis que ontem foram suspensos, acho que a primeira rede social onde os perfis foram suspensos foi exatamente o Twitter. Então, mesmo com as demissões, eu acho que o Twitter segue em parceria, trabalhando e acatando as decisões judiciais. Logo, eu acho que esse medo ele pode desaparecer, né? É o medo do Arthur Pericles Monteiro, que é pesquisador no Yale Information Society Project. Isso pode se traduzir em multas, como as quais o ministro está fixando, assim como sanções mais graves. Não, mas o Twitter ele está assim cumprindo as decisões. Então, não tem mais esse medo não, Arthur. Beleza? Por aqui, a mudança encontra críticas também pelo contexto político. Olha só, neste momento em que as demissões são feitas. Pô, nesse momento, olha o que o Brasil vem passando. A linha de abandono ou possibilidade de revisão das políticas de moderação chega em um momento um pouco crítico ao Brasil. Aí fala lá de umas coisas que estão acontecendo. A preocupação, especialmente com o Twitter, é que esse novo posicionamento da empresa, se confirmado, beneficia a disseminação de ideias e posicionamentos golpistas ou antidemocráticos na plataforma. Cara, quem tá falando isso? Quem tá falando isso? As coisas continuam funcionando. E eu acho que dá pra provar com inúmeras coisas que estão acontecendo. Não precisa ter esse medo. Não precisa ter. Eu duvido que o Elon Musk vai querer descumprir ordens judiciais. As empresas elas seguem a justiça. Eu acho que esse medo dessa turma tem a ver com outras coisas. Eu acho que o principal fator são dois. O selinho, que eu acho que vai começar a cair, porque o selinho azul, ele deveria apenas para legitimar que você é você. E não a pessoa colocar o seu mesmo nome, a sua mesma foto, e pegar a sua arroba e colocar bem similar, às vezes troca uma letra por um número, bota um underline no final, para tentar se passar por você. E aí mente usando o seu nome. E aí quando a pessoa vê, pô, não, peraí, tem um selinho verificado, esse perfil aqui não tem um selinho verificado. Ih, rapaz, se não tem um selinho verificado, esse perfil aqui é fake. Então essa que é a ideia. Para pessoas que queiram aparecer, queiram ser públicas, verificar, falar, eu sou eu. A plataforma checou, eu apresentei documentos e mostrou que eu sou eu. É só isso. Só que esse selinho ele foi criado para separar duas castas. A aristocracia e os plebeus. Nós somos os camponeses. E ainda tem mais uma coisa que eu fiquei sabendo aí de quem é verificado. Existe, como toda rede social, as notificações, quando alguém lhe marca, quando alguém faz algum comentário. Quando você tem o selinho, tem uma aba extra nas notificações, que é o dos verificados. Toda vez que um verificadinho comenta, aparece ali para você. Então, pensa uma pessoa com às vezes 1 milhão de seguidores, que recebe inúmeros comentários por dia, fica às vezes até difícil. Só que ele tem a barrinha só da turminha verificada para conversar entre si. E aí, como é isso? Mas como assim os plebeus? Como assim os plebeus vão receber os títulos de duques, lords? Não pode? E aí o David Nemer, o especialista do Estadão, ele comentou isso aqui ontem no Twitter. Pois é, minha gente. O meu contato no Twitter, que me ajudava a desbloquear a conta antifascista, foi demitido. A situação aqui nessa plataforma vai ficar muito ruim. Mas ele é um especialista, ele realmente, né, na área, é normal ele ter contatos. E a Cecília do Lago, ela vem para complementar falando: todos os meus contatos de verificar contas, da aristocracia, de conceder o título de nobre, o lorde, duque e duquesas, para que não sofressem com impostores, e para combater a desinformação também foram demitidos. A turma que combate a desinformação. Né? Agora, engraçado, por que a direita pode sofrer com impostores? Veja se aconteceu. Direto, toda semana, eu tenho que denunciar uns 2, 3 perfis que se passam por mim e ficam falando maluquice. Mas a esquerda não. A esquerda, pô, a gente não pode sofrer. É aristocracia. Aí, voltando pro próprio Elon, ele fala o seguinte: novamente, para ser claro, o forte compromisso do Twitter com a moderação de conteúdo permanece absolutamente inalterado. Isso é conversa mole para boi dormir. Vai continuar combatendo todo discurso fora
do que está sendo proposto lá nas diretrizes da plataforma. O discurso de ódio não vai ser aceito. Para. Na verdade, vimos discurso de ódio, às vezes, esta semana, cair abaixo dessas normas anteriores. Aqui a tradução do Ruim está falando o seguinte: existe um monitoramento. E eles conseguiram monitorar que a quantidade de discurso de ódio caiu. Ao contrário do que você pode ler na imprensa. Ele está falando que a imprensa está mentindo. Você vê isso daqui. O Biden estava em Chicago, num evento. O presidente Biden criticou o Elon Musk, dizendo que o bilionário havia comprado uma plataforma de mídia social que coloca mentiras em todo o mundo. Olha como as coisas acontecem de forma similar em diferentes regiões. Elon Musk sai e compra na verdade ele usa Outfit, que seria um conjunto, né? Um conjunto que espalha mentiras em todo o mundo, disse o presidente, um evento de arrecadação de fundos democrata em Rosemont, Illinois, no redor de Chicago, de acordo com o Pool. Não há mais editores nos Estados Unidos. Ué, mas não é para ter editor. Pelo menos é o que eu acho, né? A plataforma de rede social, quem tem editor é jornal. Uma coisa é a gente combater alguns problemas, mas ter editor, eu acho que isso não é o objetivo. Não é o objetivo. E aí, olha só. O Twitter teve uma queda enorme na receita, devido a grupos ativistas pressionando os anunciantes. Vocês já viram no Brasil algum grupo pressionar marcas, anunciantes, para deixar de colocar o dinheirinho deles em determinados locais? O cancelamentozinho básico? Vocês já viram em algum lugar? Embora nada tenha mudado com a moderação de conteúdo e fizemos tudo o que pudemos para apaziguar os ativistas, extremamente bagunçado. Eles estão tentando destruir a liberdade de expressão na América. O Ian Miles fala o seguinte: é hora de tentar parar de apaziguar, bicho. Pare, porque eles não vão parar por nada para prejudicar o Twitter. Não adianta você tentar, sabe, levantar a bandeira branca, essa galera não quer paz, Elinho. Independentemente do que você faça, eles vão continuar. E o Elon diz, realmente você tem razão. O Mike fala o seguinte: querido Elinho, você tem quase 114 milhões de seguidores. Nomeie. E é vergonha os anunciantes que estão sucumbindo aos boicotes dos anunciantes. Fala quem é que tá, né, saindo do Twitter, porque a gente também pode contra-boicotá-los. Se ele tá boicotando o Twitter, a gente vai boicotar ele, né? Aqui considera um cara que representa mais a direita. E obtenha a sua assinatura mensal de $8 o mais rápido possível. Assim, podemos começar a compensar a perda de receita agora. E eu tenho certeza que muita gente vai assinar. Porque o Twitter até então tinha algumas funções que travava, como por exemplo, você pode postar vídeo até 2 minutos e 20. Você assinando o Twitter Blue, você pode colocar vídeos com mais de 2 minutos e 20. Isso às vezes é uma mão na roda, pode até 10 minutos. Não dúvida se até 10 minutos ou 15 minutos. 10 minutos. Até 10 minutos você pode colocar um vídeo em alta qualidade. Então tem algumas pequenas mudanças que começam a fazer uma certa diferença. Você pode usar a ferramenta de editor. Se escreveu uma coisinha errada, você vai lá e conserta. E não vai ser $8 no mundo todo. Vai ser um valor, né, com certa paridade em relação à moeda do país. $8 para o brasileiro é R$40. Então não vai ser isso daí. Ele diz obrigado. Ele responde lá o rapaz: isso daí vai acontecer. E a receita acho que vai voltar a subir. Esse Tom Finton, ele é um cara que está à frente de um observatório, só que não é um observatório legislativo. É um observatório judicial. É um cara da direita. Então, se existe um observatório, né, de questões judiciais nos Estados Unidos, é porque deve ser um tema que também uma confusão. Ele falou o seguinte, que no Twitter, a censura e a supressão de críticas a um determinado assunto polêmico, pois promove uma posição altamente partidária, ideológica e legalmente controversa que pode afetar uma coisinha aí. Ele tá falando, devido a posições partidárias e ideológicas, o Twitter está suprimindo determinados debates. Está censurando. E o Elinho diz, o Twitter não vai censurar informações precisas sobre nada. Uma mudança. O mesmo Tom Finton volta, e aqui as coisas ficam bem melhores. Eu acho que aqui vai animar bastante vocês, por isso que eu deixei pro final. Ele fala, Elon, a esquerda tem incontáveis bilhões, entidades governamentais, mídia e ONG, focadas como um laser para garantir que a Big Tech e o governo suprimam e censurem o discurso online. E os conservadores? Os conservadores têm
algumas contas de mídia social, um punhado de grupos que lutam pela liberdade de expressão online. E o Elon Musk responde: essa avaliação é mais precisa do que a maioria das pessoas imagina. Ele entende o que tá falando, ele fala assim, eu tô percebendo isso. O Elon Musk, ele não é um conservador, ele não é um cara de direita. Mas eu tô vendo que esse cara, ele gosta de ver o circo pegar fogo. E eu tô vendo assim que realmente tá tendo uma movimentação que as coisas podem mudar um pouquinho. Podem mudar um pouquinho, como principalmente era no passado, né? O Facebook lá atrás, nos idos de 2015, 2017 e 2017, onde o algoritmo realmente entregava o material. Então a gente pode voltar assim em um ambiente onde a informação ela realmente chega. Informação de verdade, não ficar de galhofa. Informação séria. Que não dá pra negar que eu acho que tem um lado que tá sempre sendo prejudicado. E aqui eu não vou ler, mas só vou botar aqui na tela. Para quem tá falando que a moderação não existe mais, etc. O Elon, ele compartilhou uma postagem do Yoel, que é o chefe atual de segurança do Twitter, e ele faz toda uma explicação. Aqui eu traduzi, ele tá falando que tá sendo feito, etc. Ele garante por A mais B que a moderação não está sendo deixada de lado. Isso aqui é só um discurso acabou dos verificadinhos que estão chorando, mas sim o Twitter segue trabalhando. Quem tá com raiva é choro da oposição. Então, gente, a principal rede do debate público, onde várias ideias são colocadas na mesa, diversas coisas, ela começa a sorrir para todos. Para todos. Ela não quer beneficiar um lado ou outro. Isso daqui é importante. Isso aqui vai ser um marco. Vai ser um marco. Pode anotar. Pode anotar e me cobrar. Você vai ver que essas mudanças já aconteceram. É só olhar os números atuais do próprio engajamento das pessoas que por lá estão. Mas vamos continuar. Vamos falar de Brasil. Bem rápido, só porque a gente comentou no vídeo de ontem, Folha de São Paulo virou notícia no antagonista. Folha troca orçamento secreto por emenda de relator. E o antagonista conta tudo mais, que era matéria, que a matéria original, tá escrito orçamento secreto, aí editaram e mudaram, etc. Aí que é meio suspeito tudo que tá acontecendo, né? É estranho. Sobre a imprensa, o Sam Punch fez um comentário rápido falando o seguinte: tem veículo de imprensa sério e importante que realmente trocou a análise política pela assessoria de imprensa gratuita de determinado político, né? Bicho, que tristeza. A conta vem para todos nós. Eu acho que ao longo desses 4 anos, eu não acho que vai ser o caos que muita gente está pintando. Serão anos difíceis. Mas iremos sobreviver e a direita vai continuar crescendo. A direita ela veio para ficar. Até tem algumas matérias já sobre isso. Aqui só para falar da imprensa, pra gente começar a falar de algumas coisas. Juiz chama Bolsonaro de ista e compara apoiadores a gado. Isso numa decisão. Um papel, não, uma decisão judicial. Aqui é o ponto onde eu tenho certeza, porque eu vi ao longo do dia de ontem, muitos dos nossos representantes reclamando no Twitter. Mas ações reais, utilizar a caneta que eles possuem e nós não, isso às vezes ainda fica a desejar bastante. Acho que os deputados da direita ainda precisam utilizar melhor suas canetas. E aí, falando de judiciário, a turma da esquerda já está discutindo aí possíveis nomes que podem compor a Suprema Corte Brasileira. Quando o ministro Lewandowski se aposentar, um dos nomes aí que vem sendo ventilados é o Flávio Dino. Flávio Dino tem 54 anos. Caso indicado, poderá ficar 21 anos. Isso daqui é uma tristeza quando eu penso na turma da terceira via. Turma como o MBL, que trabalhou para derrotar Bolsonaro, pedindo anulação de votos. Você já viu alguém da esquerda pregando voto nulo? Você já viu alguém da esquerda falando, não, vote nulo? Isso aqui não representa a gente, não, vote nulo, vote nulo. A esquerda sempre falou, cara, a esquerda, eu nunca vi esse debate de voto nulo na esquerda, ele só existe na direita, por pessoas que tentaram
a todo momento sabotar o governo. MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, Felipe Moura Brasil, Diogo Mainardi, os Weintraub. Essa turma. O tempo todo tentando sabotar o governo para se tornar a verdadeira oposição. Por outro lado, sobre o judiciário ainda, Cássio atua para emplacar aliados em tribunais antes do fim do governo Bolsonaro. E também sua notícia ontem, saiu no Globo, falando que o governo Bolsonaro está aproveitando esse final aí para acelerar, para tentar colocar, né, os seus últimos nomes nas agências reguladoras. Escolher bem os nomes, porque serão aí 4 anos, né, até a direita poder voltar. Vamos que vamos. Aqui só uma notícia rápida, só para deixar de questionamento, né? O PDT, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa. Para que eu não tá na matéria do antagonista. O antagonista só disse que a Cruzoé que trouxe a informação, que é do antagonista. Mas eu fico me perguntando, né? Por que o fundo de pensão da Caixa? Qual a importância de um fundo de pensão? Qual a importância de presidir um fundo de pensão? Não sei. Não sei. Tenho medo da resposta. Continuando, pra gente falar da turma do mercado financeiro que fez o L e já tá meio chateada. O Globo começa falando o seguinte. Isso aqui foi de anteontem, foi do dia 3. Conselho de Administração da Petrobras aprova a distribuição de dividendos de 43,7 bilhões de reais. Para falar, meu Deus, eita poxa. Imagina os acionistas, imagina a turma do mercado financeiro, né? Eita, Natal, 2 parcelas, a primeira vem em dezembro, outra em janeiro. Bom demais, hein? Curtiu o Natal? Os dividendos das nossas ações? Então, ontem, o Ministério Público do TCU quer evitar distribuição de 43,7 bilhões da Petrobras a acionistas. O MP do TCU quer evitar, né, que a Petrobras distribua. E isso daqui foram críticas, né, foram algumas movimentações que contam com o apoio da turma da esquerda. Faz o L. Faz o L. O Fernando Urich, que é do mercado financeiro, mas esse aqui não fez o L, fala: MPTCU pede suspensão de pagamentos antecipados de mega dividendos da Petrobras. Petróleo subindo quase 5%, Petrobras caindo quase 5%. Aule. Deu aula. Ainda falando de dinheiro, o Pacheco ontem concedeu entrevista. Para se colocar em prática tudo que o novo governo propõe, inclusive Auxílio Brasil de 600, é natural que haja necessidade de fazer uma relativização do teto de gasto. Não, vamos dar aqui uma flexibilizada, flexibilizadazinha, teto de gastos. E ao longo do papo, o Pacheco fala aí, né, até, quem sabe, aprovar uma PEC de 200 bilhões. 200 bilhões. 200 bilhões. E aí vamos pro valor, que conversou com algumas pessoas importantíssimas do mercado. Questão fiscal é o que mais preocupa, dizem economistas. A questão fiscal deve dominar as preocupações em todo o mandato do presidente Lula, na visão de economistas ouvidos pelo valor fiscal. Embora os indicadores de curto prazo estejam positivos, indicadores de curto prazo eu creio que estão ligados ao governo Bolsonaro, né? Vai mudar muita coisa, que são coisas que já estão acertadas nesse momento. É a herança que Bolsonaro vai deixar. Não, o que Bolsonaro deixou está positivo. A herança de Bolsonaro está positiva, mas existe, né, uma incerteza em relação às contas públicas no Brasil. Se mantém níveis elevados e aumenta as expectativas para anúncios das medidas e das regras fiscais que serão adotadas pelo governo eleito. A herança de Bolsonaro tá bacana. Agora, ela está em dúvida ainda sobre o que essa turma nova quer fazer. Aponta a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescov. Para ela, o sinal está sendo dado pelo alto nível dos prêmios de risco exigidos pelos investidores nos títulos públicos brasileiros. O cenário externo, desafiador, exige que o terceiro governo Lula sinalize pragmatismo e responsabilidade, principalmente fiscal. Você vê, né? Já estão avisando, temos um cenário externo de conflito, inflação galopante no mundo, as taxas de juros subiram essa semana, mais uma vez.
Complicado. Então, ó, tem que ter responsabilidade fiscal. Quem diz isso foi a economista-chefe para a América Latina do Citi, o Ernesto Revilla. A perspectiva é que o Federal Reserve, Banco Central Americano, continua aumentando os juros, representa uma dificuldade para países emergentes como o Brasil, o que reduz a margem de manobra para experimentos. Não dá para ficar inventando moda. Não fique criando maluquice. Aí que vem a parte engraçada. Para ele, o mercado tende a compreender os esforços do governo, né, de tentar viabilizar, por exemplo, a manutenção do auxílio de 600. Todo mundo estava esperando. Bolsonaro já ia manter também o auxílio de 600. Já estava sendo discutido. Isso estava precificado, né? Além de algum incremento no salário mínimo, também já era esperado. Contudo, é fundamental que apresentem um pacote que sinalize bem qual é que vai ser a trajetória da dívida pública. Aí que vem. O economista avalia que os agentes econômicos estão conscientes que o orçamento de 2023 deve incluir algo em torno de 100 bilhões. 100 bilhões, né? Para pagar essas promessas, do auxílio, etc. No entanto, os comentários do que esses 100 bilhões, né, pode chegar a 200 bilhões, já gera preocupação, porque é 200 bilhões agora. Aí chega em abril, maio, junho, o governo Bolsonaro destruiu o Brasil. Aí você fala, uai, mas choveram notícias que o governo teve superávit, contas no azul, as estatais estavam dando lucro. Como assim o Brasil está quebrado? Não importa. Porque a esquerda vai falar que o Bolsonaro deixou o Brasil quebrado, deixou um rombo. E aí já tinha 200 milhões, os 200 milhões não foram suficientes para tomar conta do rombo de Bolsonaro. Vamos precisar fazer mais um novo ajuste. E aí temos um cheque em branco. Ele diz, tá preocupando esses 200 bilhões, viu? Ainda assim, o mais importante é que seja apresentado um pacote coerente com o tamanho do gasto adicional. Será que isso vai acontecer? Faz o L, irmão. Aí vem o Felipe Hermes. Esse daqui fez o L, mas nossa senhora, por anos. Aquela oposição inteligente. Sabe o inteligentinho? Verificado. Pedi licença ao Congresso para gastar 200 bilhões sem sequer indicar quem será o ministro da Economia ou a direção. É pedir mais um cheque em branco. Estes cheques vão acabar voltando sem fundo. Hermes, faz o L. Ó. E até então, gente, eu não vi nenhuma menção à picanha. Por sinal, hoje é sábado, hoje é um belo dia para você ir no açougue e comprar 1 quilo de metáfora. Hoje é dia de fazer churrasco de metáfora. Porque, pelo que eu tô vendo aí, a picanha do Lula tá vindo sem um nhá. Sem o NH do final. Né? A picanha vem sem o nhá. Tá vendo a primeira parte. Churrasco de metáfora. Quanto está custando metáfora na sua cidade? Você já perguntar para suas amigas aí, seus amigos. Falei, e aí, bicho? Quanto é que tá custando a metáfora? Vamos fazer um churrasco de metáfora? Que dia vai ter churrasco de metáfora? Porque ele falou que era picanha, era metáfora. Continuando aqui nas confusões no Brasil ainda, os jabutis na PEC de transição. Essa PEC de 200 bilhões, a priori, já é um cheque em branco. Mas a matéria do bastidor é longa, mas eu explico para vocês. É só deixar aqui, quem quiser vai dar uma lida depois. Ele fala o seguinte, ó. A fila de demanda dos parlamentares para a inclusão na PEC da tramitação articulada pela equipe de Lula é enorme. Há interesses vários já sendo tratados com as lideranças. Então, além do que está sendo discutido, além do que a turma da esquerda quer, agora já tem diversos outros setores da política brasileira que estão falando, ó, tem isso, tem aquilo outro, isso, papapá. A gente vai botar aqui dentro, hein? Uma coisa que eles citaram, por exemplo, foi a questão do aumento de salários aí para o piso da enfermagem. Não, vamos botar aqui dentro aqui. Vamos botar o piso da enfermagem aqui dentro, vamos fazer aquilo outro. A PEC da transição já tá começando a crescer. Eu tô achando que 200 bilhões vai ficar pouco, viu? Várias medidas com impacto econômico, a turminha já tá tentando escalar e colocar dentro do pacote. Esse cheque em branco vai ficar caro. Já que a gente começou a falar do Lira e Centrão ficam fortalecidos com o PEC da transição articulada por a equipe de Lula. Petistas elencam um projeto do presidente da Câmara, cuja tramitação poderiam apoiar, né? Assim, a aprovação dessa PEC daria pro Lira
poder de barganha junto ao novo governo eleito. Aí você junta com aquela outra notícia, né? Já tem muita gente querendo colocar várias coisas. A receita para confusão tá toda em cima da mesa. E aí o Eunício Oliveira se juntou ao Renan Calheiros e está se falando também na possibilidade do Eunício ser um candidato para a presidência da Câmara, caso União Brasil, PSDB, Podemos e Cidadania se unam em torno de uma federação, né? Vai ter 72 deputados, a gente vai falar sobre isso e contem com o apoio do PT, enfim. Se juntar bem direitinho, talvez com o apoio do PST, do Kassab, quem sabe pode ser o candidato, o novo presidente da Câmara. E aí o Eunício se juntou ao Renan Calheiros e ataca a PEC da transição. É para negociar cargos. Na avaliação de Eunício, que se elegeu deputado federal este ano, a PEC servirá apenas para o Centrão tentar negociar cargos e a continuidade do orçamento secreto com Lula. Não precisa de PEC. A história de PEC é para poder negociar cargos, negociar orçamento secreto, negociar um monte de coisa. Então, acho que Lula tem que ouvir outras pessoas e não inventar essa história de PEC. Quando eu escuto um aliado do Lula reclamar de negociação de cargo, negociação disso, negociação daquilo outro, tá parecendo que a turma tá perdendo poder. Ninguém quer abrir poder, ninguém quer abrir cargo. São moedas de troca, né? E já tá tendo que trocar algumas coisinhas agora. Não acho que esse governo vai ter uma vida fácil durante 4 anos. Vai ter uma parte do Centrão que vai apoiar? Eu acho que vai, sem sombra de dúvida. Mas não acho que vai ser as mil maravilhas. O cenário, nossa, tá tudo lindo, tudo sensacional. Um governo com muitos experimentos. Não acho que vai ser assim. Arthur Lira considera difícil o PP aderir à base do governo Lula, mas diz que isso meio que no primeiro momento. Não acho que no primeiro momento realmente seja fácil. Ao longo dos anos, etc., não sei. Com certeza essa turma não é boba, não é besta. Não faria um movimento desse só por qualquer coisinha. Vão querer barganhar algo, óbvio. E aí fica a pergunta, vai ter espaço? Até porque se começar a barganhar, o governo da esquerda ele começa a ficar bem desconfigurado. Quem também vem na linha falando que não dá para compor, mais uma vez aqui a turma do Republicanos. Republicanos não será a base de Lula, diz o Marcos Pereira. Com toda certeza, e eu espero que o Marcos Pereira não esteja mentindo, com toda certeza, respondeu a ser questionado se ficará fora da base do novo governo. A avaliação é de que o resultado das urnas mostra que é uma direita consolidada no Brasil hoje. Essa percepção é importante. O engajamento da direita como um todo, por diversas coisas que estão acontecendo, eu acho também importante, são mais sinalizações para mostrar, existe essa parcela da sociedade que não tem chance nenhuma de apoiar a esquerda. É nenhuma, zero. E uma parte ainda está carente. Eu acho que o PL tem tudo para se tornar o principal partido, mais à direita, mas acho que os republicanos, se abrir o olho, também consegue abocanhar uma coisinha. Aí fala o seguinte, o futuro governador de São Paulo, Tarcísio, eleito pelos republicanos, é visto por partidos da base do presidente Bolsonaro como a principal liderança deste campo a partir do ano que vem, e realmente é uma possibilidade. O estado de São Paulo é o principal estado do país. A maior parte das notícias da imprensa são sobre o estado de São Paulo, até quando a gente olha aquelas federações, tipo uma Fiesp, da Vida, da CNE, etc. A maior parte está com sede em São Paulo, festas em São Paulo, eventos em São Paulo, e a gente acaba sempre comentando sobre São Paulo. O brasileiro escuta sobre São Paulo o tempo inteiro, então o Tarcísio ele realmente está numa posição muito boa. Integrante da cúpula do PP tem uma avaliação parecida, né? Mais pessoas também veem, numa adesão imediata seria complicado, até porque o PP estava fechado com o Bolsonaro, toda aquela imagem, então cairia muito mal para eles. Além disso, essa é a parte mais importante, avalia-se entre representantes da base de Bolsonaro que faltou fôlego à direita para conquistar a presidência, mas ainda sobra força para eleger prefeitos em 2024 e possivelmente não, certeza também, parlamentares em 2026. Se essa turma se organizar, leva o Brasil quase todo. Isso aqui só foi um comentário rápido para quem pensa em se aliar com a turma da esquerda. Apareceu um vídeo aí do Edir Macedo tentando colocar panos quentes na relação dele, né, com a turma da esquerda, PT. O Edir Macedo, que é ligado ao Partido Republicanos, e a Gleisi Hoffmann fala
Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Dispensamos. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência estará tranquila. E essa postagem é 144 mil curtidas. Que esse número aí, se você for no perfil da Glaze, 6 meses atrás, quando muito, 20 mil curtidas. Isso aqui é o algoritmo do Twitter destravado. O Elon Musk, esse Elon Musk tá demais, viu? Sobre o PL, planeja anunciar oposição ao governo na próxima semana. Ontem, teve uma turma no que soltou uma nota falando que o PL pode estar na base, tá conversando, esquerda, etc. Posso estar errado, de verdade, mas eu realmente acho que a maior tendência do PL, neste momento, é ser uma oposição realmente ferrenha. O principal partido de oposição à esquerda. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortez, disse que o partido irá honrar seus posicionamentos na eleição e permanecer na oposição. Se o PL der uma orientação em alguma votação e deputados desrespeitarem, isso será grave, segundo ele. A realidade é o seguinte: o PL é oposição ao governo que se elegeu. Não vamos topar, em hipótese alguma, qualquer coisa diferente daquilo que a gente defendia. Quem faz política com palavra tem que honrar seus posicionamentos. Assim espero. Assim espero. Partidos avaliam formar bloco para disputar a presidência da Câmara, foi o que eu falei, né? MDB, Podemos, Cidadania, PSDB, se juntar, dá 72. O Eunício Oliveira é um dos cotados para ser um candidato. Ainda que essa turma se una, que venha com a esquerda, não bate 257. E eu acho que mesmo que se juntem para formar um bloco, eu acho que vão ter dissidências no PSDB, alguns do Podemos, alguns do MDB. Não fecha um bloco com 72 por nada. Aí tem União Brasil e o PSD. A eleição da Câmara, nesse momento, eu acho que essa turma aqui não tem muito o que falar. A maior parte desse bloco, que eu diria que 50, vai pender para a esquerda. Quem vai ser o fiel da balança da eleição da presidência da Câmara será União Brasil e PSD. União Brasil e PSD. Porque se você junta PP, Republicanos e o PL, também não bate 257. Fiéis da balança, União Brasil e o PSD. Disputa pela presidência da Câmara, trava planos de fusão entre o PP e a União Brasil. E aí estão se bicando. Estão se bicando para ver como é que vai ser, né? A turma do União Brasil, o Bivar, na verdade, o Bivar tá querendo voar, né? Sonhar mais alto. O Bivar também quer ser presidente da Câmara. Essa treta, a gente vai acompanhar de perto aí nos próximos meses. E acho que fecha essa primeira coisa, pra gente falar aí do último assunto. Sobre Lula, centro político tem desafio de sobreviver ao bolsonarismo. Enfraquecido depois das eleições, o centro político no Brasil terá sob o mandato de Lula o desafio de sobreviver à influência de Bolsonaro e se reorganizar a tempo dos pleitos municipais de 2024 e se preparar o terreno para uma candidatura à presidência em 2026. Olha como a imprensa desde já está preocupada com esse centro político. E por quê? Porque a imprensa sabe que a esquerda não vai desaparecer de jeito nenhum. E nem a imprensa quer. A imprensa quer a volta do teatro das tesouras. A única forma disso acontecer é a direita cada vez mais se enfraquecer. Só que isso está bem complicado. Tá difícil um cenário onde a direita se enfraqueça. Tanto que diz, políticos desse campo e analistas convergem na avaliação de que o papel a ser assumido pelos partidos na relação com o novo governo será determinante para os próximos passos. Mas citam risco de que o segmento seja absorvido pela coalizão petista e engolido pela oposição bolsonarista. Cara, assim, vai abrir uma vala e não vai ter o que fazer. Ou você vai pender mais um lado para o outro, mas ambos os lados já têm dono. Então tá bem complicado. Se eles realmente quiserem se distanciar, eles vão ter que assumir um posicionamento muito mais crítico, ainda mais se eles comporem com o governo. Com o bolsonarismo anabolizado, a percepção é que qualquer pisada em falso da nova gestão, sobretudo quando se trata de inflação, desemprego e crescimento, fornecerá combustível para o campo rival propagandear seu retorno ao Planalto. Eu vou passar aí 4 anos perguntando: cadê o churrasco de metáfora? Faz o L. Cadê a PEC da picanha? Cadê os picanheiros?
Os picanheiros, a gente vai passar 4 anos enchendo o saco. Mas enchendo o saco. E aí vai fazer o quê? Vai se coligar, que se coligar com o governo, vai receber o carimbaço, né? Tem pessoas que não conseguem se descolar mais, tipo a Simone Tebet. Será que é por isso que o Ciro Gomes desapareceu? Você percebe que o Ciro Gomes desapareceu. Aquela história que ele não vai mais disputar. Você acha mesmo? Você acha que o Ciro Gomes não vai mais disputar eleição nenhuma? Para, não seja inocente. Não seja inocente. E 10 minutinhos é mais do que o suficiente. Último tema. Coloquei aqui um disclaimer. Sabe o que é disclaimer? Disclaimer assim, ó. Atenção. O conteúdo que você irá ver, isso. Se você tem isso, aquilo, outro, não é recomendado para menores de 5 anos. Assim, né? Uma coisa. O disclaimer que eu quero fazer é o seguinte. Eu não quero entrar no mérito da situação. O que eu vou comentar aqui agora, eu não quero entrar no mérito. Eu não quero falar se é bom, se é ruim, se é legal, se é chato, se é positivo, se é negativo. Eu não quero fazer isso, mas em momento nenhum. Não quero ensinar ninguém a rezar a missa. Não quero ensinar o padre a rezar a missa. Não quero falar nada. Eu acho que meu posicionamento é bem claro. O que eu quero falar, mostrar para vocês, é analisar o seguinte. Perante algumas movimentações, o que pode acabar acontecendo? É isso que eu quero comentar. Perante algumas coisas, o que pode acabar acontecendo? E eu quero falar o que acabar acontecendo, precisamente assim, como a esquerda vai lidar com determinado tema. Tá de boa? Então aqui, ó, não vou criticar nada, quero colocar perante alguns fatos, perante algumas movimentações, olhar o que a imprensa está comentando. Não vou entrar em mérito de nada e falar, ó, eu acho que no final vai acontecer isso. E a gente vai concluir este tema com a matéria do vídeo de ontem, do Caio Junqueira, sobre as ações que serão abertas contra Bolsonaro para torná-lo inelegível. Eu estou te contando o final. Eu vou te mostrar algumas coisas e como isso se conecta a tornar Bolsonaro inelegível. Que eu acho que vai ser o caminho que a oposição vai tomar. Na esquerda, a oposição. Beleza? Não quero... é bom você... Não sei. Eu olhar um cenário. Análise de um cenário bem claro. E aí tecer um comentário sobre outra coisa que eu acho que é relevante. E vamos lá. No dia de ontem, teve uma live que foi compartilhada. A imprensa comenta, mostrou os pontos onde a live... Aqui, ó, vou mostrar exatamente o que o Vinícius Valfer fala. Ele é jornalista, repórter do Estadão, em Brasília. Olha quem está por trás da live mentirosa sobre as urnas. O argentino Fernando Serimedo, do canal direitista La Direita Diário. E ele traz uma foto. Amigo de Eduardo Bolsonaro, ele diz conhecer o filho do presidente brasileiro desde 2010. Esta é a primeira informação que o Vinícius Valfer traz. O Vinícius Valfer... Putz, peraí. Só consertar aqui. Porque ficou o tweet em cima da manchete. Ah, tá, peraí. Já sei o que é. Aí, pronto. Não tava dando pra ler, é porque eu esqueci de apagar um slide. Então, o Vinícius Valfré, ele segue fazendo uma live. Então, olha só. Ele traz, primeira informação, uma foto do Eduardo Bolsonaro com o Frederico. Segunda informação, que eu quero que vocês prestem atenção. O Frederico falou que é amigo de Eduardo Bolsonaro desde 2010. Terceira informação, tá aqui nesse tweet, que ele faz uma thread. A live do argentino é baseada em um dossiê apócrifo que circula nos grupos de Telegram e WhatsApp há alguns dias. Além de não ser assinado, o documento de 70 páginas é cheio de mentiras. Eu realmente acho muito estranho você ter um documento que ele não tem assinatura. Quem foi que fez? De onde que essas informações vieram? Eu acho isso muito estranho. Eu acho que deveria assinar, né? Pô, como é que quem assina essa auditoria? Continuando, então, ó, não tem assinatura, foto do Eduardo e o Frederico falando que é amigo da desde 2010. 3 informações, memoriza. Aí o Vinícius, ele coloca essa matéria. Live que distorce informações sobre urnas é disseminada em grupos bolsonaristas. Essa matéria é dele, junto com Wesley Galzo e o Felipe Frazão. Trazer aqui os principais recortes. Em entrevista concedida ao site de notícias, publicada em 27 de outubro,
Crimedo disse manter amizade com Eduardo Bolsonaro desde 2010. Informação que ele já havia levantado ali no tweet. Quando se conheceram nos Estados Unidos, na entrevista, o argentino é apresentado como consultor do Bolsonaro pai no Brasil. Então temos a quarta informação. Amigo do Eduardo, consultor de Bolsonaro, conhece Eduardo desde 2010 e tem a foto. Na verdade não tem assinado, né? Amigo de 2010, foto, consultor do pai e um documento não está assinado. Aqui é a notícia do dia 27 de outubro, onde o Frederico fala que conheceu o Eduardo em 2010 e a turma do Estadão trouxe isso dentro da matéria. No vídeo, Cerimedo alega que recebeu o documento do Brasil, mas que ele não tem qualquer ligação com a campanha do presidente Jair Bolsonaro ou seu governo. Aí a gente volta para as informações. O Vinícius Valfré pontuou, não tem assinatura. O Frederico falou que recebeu do Brasil. Tá, então quem foi que fez? Não tem assinatura. Com certeza a oposição vai ir atrás. Vai ir atrás. Já vai ser um ponto que vai servir de justificativa para a oposição investigar o tema. Não tem assinatura, mas recebeu de quem? Diz ainda que a transmissão foi feita da Argentina porque o Tribunal Superior Eleitoral considera crime, etc. Isso daqui eu acho que é mais um ponto que vale a pena ficar de olho. Porque você fala assim, pô, uma movimentação internacional, porque no Brasil não pode. Eduardo já concedeu diversas entrevistas a representante do canal. Mais uma informação relevante. Você vê que mais uma vez ele pontua um vínculo entre o Eduardo, etc. A live chegou a ter mais de 415 mil visualizações simultâneas. É muita gente. Pouco depois, internautas denunciando o conteúdo por causa das informações falsas, o próprio canal tornou privado, impedindo o acesso geral à gravação. E aqui é um ponto. No dia de ontem, tinha muita gente acusando instituições brasileiras de censura. Censuraram o vídeo. Gente, nenhuma instituição brasileira censurou nada. O Vinícius Valfré, ele está correto no que ele está falando. Eu mesmo fui atrás. Esse vídeo está privado. Foi a própria turma da direita que resolveu privar o vídeo. Quem tirou o vídeo lá foi a própria turma da direita. Se o proprietário deste vídeo conceder acesso, faça login. Foi a própria turma. Isso aqui foram prints que eu encontrei nas redes sociais. E muita gente estava gritando para tudo que é lado. Por isso que eu sempre digo, pessoal, tenham muita parcimônia ao comentar sobre qualquer tipo de conteúdo. E aí, a gente já falou de 6 pontos. A matéria termina falando. O dossiê do argentino é baseado em um relatório apócrifo que vem sendo compartilhado na internet há dias. Além disso, circulou em redes sociais de militantes extremistas um falso ofício do Ministério da Defesa dando um ultimato do Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa agora vai. No ofício é feita a cobrança, blá blá blá, né? Além de ter erros de gramática, as pessoas estavam compartilhando um ofício com erros de gramática. O documento é assinado pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira como comandante-geral do Exército, cargo que não ocupa desde 1º de abril. O Exército diz que tratar de montagem. Então, além da turma falar que teve censura ao vídeo, que foi a própria turma que privou, ao longo do dia de ontem, o pessoal compartilha uma coisa que também é mentira. E eu realmente acho que a direita, às vezes, tem que fazer algumas reflexões, ter um pouco mais de parcimônia na hora de compartilhar conteúdos, por mais que todo mundo esteja com os nervos à flor da pele, porque no final do dia, isso acaba se virando contra a direita. Mas vamos continuar. Aí, você vê como a imprensa, ela pontuou, ela fez questão de pontuar a relação do Frederico com o Eduardo Bolsonaro. Essa matéria aqui é de 19 de setembro de 2021. É do Jamil Chad. Eu acho que essa aqui foi uma das primeiras matérias que falavam sobre o tema. E isso daqui a imprensa já está comentando também. Não foi eu que fiz essa relação. A imprensa já está comentando sobre isso. Eu passei muito tempo lendo aí comentar a repercussão. Para 2022, filhos de Bolsonaro querem internacionalizar disparos nas redes. Ao longo da matéria falava que essa conexão, mas falava na época de disparos em rede,
fora do país estaria sendo feita por Eduardo Bolsonaro. E o que a gente teve ontem? E aí a gente chega no finalmente. E depois eu falo uma coisinha pra vocês. No vídeo a gente comentou sobre essa matéria. O que o Caio Junqueira estava falando? A campanha da esquerda, né, ainda vai entrar com pelo menos mais 2 ações contra Bolsonaro, que no limite podem levá-lo à inelegibilidade. E qual era uma dessas ações? Uma delas tem como foco declarações do presidente que puseram em xeque as eleições. Que foi que a live fez ontem? A mesma coisa. A campanha estuda incluir, nessa ação, manifestações de bolsonaristas que bloquearam rodovias após o resultado eleitoral, incluindo agentes políticos do entorno de Bolsonaro que acabaram apoiando os atos. A matéria citava Carla Zambelli, Eduardo e o Nicolas. Falamos bastante do Eduardo. Você acha que essas coisas que aconteceram ontem serão anexadas a essa ação? Sim ou com certeza? Sim ou com certeza? O Nicolas ontem compartilhou algumas coisas nas suas redes sociais e também teve as suas redes sociais suspendidas. Você acha que as postagens do Nicolas nas redes sociais serão anexadas nessa ação, sim ou com certeza? E o Caio Junqueira terminar falando que nem todas as ações, as 4 que já existem contra Bolsonaro e que também podem atingir mais pessoas na direita, a leitura na campanha é que essas 2 novas ações são as que mais têm um potencial de avançar contra Bolsonaro e contra as pessoas da direita, ou pelo menos a permanecer como algo que a justiça possa ter em mãos para ser aplicada, a depender dos movimentos de Bolsonaro e dos bolsonaristas nos próximos 4 anos. Eu não estou aqui para a direita tá certa, a direita tá errada, etc. Estou mostrando para vocês o que eu acho que vai acontecer. Só isso. Só estou mostrando para vocês o que eu acho que vai acontecer. Eu entendo a frustração de todo mundo. Eu entendo a chateação de todo mundo. Vocês sabem melhor do que ninguém o que é que vocês têm que defender, o que é que vocês não têm que defender, etc. Só que eu só quero trazer mais uma reflexão. Nesses últimos dias, eu estou tentando trazer para vocês já alguns assuntos que eu creio que são importantes. Eu creio que é importante discutir sobre a presidência da Câmara. Eu creio que é importante discutir sobre algumas pautas do Legislativo. Pô, a semana inteira se falou sobre a agenda verde, a agenda ambiental. São coisas que virão. São coisas que eu não quero ver a direita se preocupar com a agenda verde quando a agenda verde estiver em votação no plenário, faltando 2 horas para botar o dedinho no sim ou no não. Aí depois é aprovada. Ah, meu Deus! A PEC 37 foi aprovada. Pô, mas a gente tá aqui falando tem 6 meses. Temos 24 horas no dia. Cada um das suas 24 horas da melhor forma possível. Mas o que eu venho observando é que a direita, óbvio, tem um senso de urgência sobre diversos temas, etc. Mas, pessoal, tentem olhar um pouco para a política um pouco mais ampla. Os 4 anos, diversas coisas. Eu tô pensando já na oposição. Movimentações, como fazer. Falei para vocês, estamos conversando. A gente vai tirar do papel um observatório legislativo. Vamos criar pontes, fazer tudo bonitinho, formando figurino. Já estamos no processo, sem brincadeira nenhuma. Tentar. Já estamos vendo assim. Um problema dentro é nome, porque tem que olhar o nome, ver se esse nome já tem, não tem. Como é que fica registrado, a sigla que vai virar, para não ficar com uma sigla muito similar, alguma coisa similar que já exista. Né? Não pode botar uma sigla que no final do dia, sei lá. Você bota lá, OBS é o nome do programa, o cara faz gravação. Fala, putz, esse é o mesmo programa de gravação, mas a depender é o que sobrou, etc. Sei lá, pensando aqui, né? Observatório Brasil Soberano. Pensando assim, deixa eu ter um nome aqui, de cabeça. Então tem que pensar tudo bonitinho, etc. Então precisa disso daí, para registrar CNPJ, fazer site, mas quando estão avançando, conversando com mais pessoas. E eu olho para a direita às vezes, eu não vejo alguns tipos de reflexões, de pensamentos. Aqui são os links do vídeo de hoje. Então, peço a vocês. Tá chateado? Beleza, todo mundo tem coisa, mas tenta olhar um pouquinho, às vezes, só um pouco mais amplo. Tenta não ficar monotemático. E para algumas pessoas, que eu acho que a maior parte não são vocês, né? Vocês são um cidadão comum. E é porque tá tão repetitivo eu falando isso daí. Eu tô falando isso daí desde a semana passada. Literalmente desde o sábado passado.
Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais em algumas coisas, né? Como se age, qual é o verdadeiro caminho. Se um caminho, vamos, os nossos deputados eleitos, vamos olhar os nossos deputados, em termos de deputado. Será que o deputado, a melhor forma é ele falar alguma coisa aqui? Será que não é melhor ele tentar utilizar uma caneta que ele tem, apresentar, né, questionamentos formais, isso, aquilo, outro, né? Então, assim, uma cobrança um pouquinho melhor. Hoje é o vídeo 1108. Eu fico assim cheio de dedos, porque eu fico pensando, pô, velho, eu vou falar, mas eu tenho certeza que ainda tem gente que vai falar, você tá isso, você tá contra aquilo outro, você é capaz de falar que eu não sou mais nem mais de direita, etc. Enfim, você sabe quais são minhas preocupações. Eu quero ver o Brasil dando certo. Eu quero ver a direita elegendo muita gente em 2024. Eu vou trabalhar pra isso. Eu tô trabalhando pra isso. Não vou não, eu tô trabalhando pra isso já. Eu tô trabalhando pra ser oposição. Só reflita sobre isso. Porque depois na gente fala, é injusto. Eu vejo que a direita sempre fala que as coisas são injustas, mas agem como se nós vivêssemos no mundo que tudo dá certo. Não dá pra você falar que a coisa está injusta e agir como se estivesse na Disneylândia. Então, haja como se o mundo realmente fosse injusto. Haja pelos caminhos do que você disse. Então, perdoa aí, não quero passar pita em ninguém, desabafo em ninguém, mas eu acho que essas pontuações são importantes. Acho que é urgente ter calma nesse momento. Mas todo mundo aqui é maior de idade, todo mundo sabe qual é o melhor dos caminhos. Fico por aqui. E com a fé no Espírito Santo, eu espero de coração poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.